Então, bom dia a todos. Aqui quem fala é Michelangelo Viana, sou bibliotecário e Training Manager da EBSCO aqui para o Brasil. Duas boas-vindas a todos para mais essa edição dos seminários da EBSCO. A biblioteca está aberta hoje para falar sobre uma das bases de dados mais recentemente adquiridas pela EBSCO, que é a MLA Bibliography, que está disponível para todas as instituições no Brasil que têm acesso ao portal da CAPES. Então, o tema do seminário de hoje é Conhecimentos Avançados em Linguagem e Literatura, utilizando a MLA, nova base da CAPES, e está presente aqui conosco, então, para apresentar essa base de dados, o Leandro Batista. Duas boas-vindas em nome de todos, Leandro, para que a gente possa também iniciar. E antes do Leandro, então, transferir agora a fala para ele, eu vou ler a bibliografia do Leandro para que depois sim eu transfira a apresentação e ele possa iniciar a apresentação, ok? O Leandro Batista, que está aqui com a gente, ele é pós-graduado em Vendas e Marketing pela Universidade da Califórnia, em San Diego, o CSD, graduado em Administração de Empresas pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e anteriormente à EBSCO ele trabalhou no mercado financeiro. Ele iniciou na EBSCO e no mercado de informação em 2003, como gerente regional de contas para o Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Entre 2007 e 2012, foi diretor de vendas para a América do Sul, da divisão de produtos e serviços desenvolvidos pela EBSCO, que é a EBSCO Publishing, essa divisão. Atualmente, o Leandro gerencia a equipe de vendas da EBSCO no Brasil para todos os produtos e serviços da EBSCO, na posição de diretor de vendas para o Brasil e, recentemente, Chile e Paraguai também. Além disso, colabora em diferentes projetos na empresa no desenvolvimento de produtos, licenciamento de conteúdos e parcerias no Brasil. Seja bem-vindo, então, Leandro. Te dou as boas-vindas e imediatamente já vou também transferir para ti agora a função de apresentador. Obrigado, Miki. Obrigado aí pela introdução. Bom dia a todos. Em nome da EBSCO também gostaríamos de agradecer aí a presença de todos vocês nessa segunda-feira pela manhã. Já temos aí mais de 120 participantes nesse webinar, que nos deixa muito contentes. A EBSCO vem trazendo esses webinars de 3 semanas para cá e, para nossa alegria, com uma participação impressionante da comunidade, de vocês, nossos colegas e amigos. Isso nos deixa muito felizes e eu realmente gostaria de agradecer muito aí a presença de vocês. Como o Miki disse inicialmente, abrindo essa série de webinars essa semana, a gente vai ter webinars todos os dias até sexta-feira, nessa semana e nas próximas semanas. A ideia hoje é conversar sobre um dos conteúdos mais relevantes que a EBSCO disponibiliza no mercado e disponibiliza também através do portal de periódicos da CAPES. Uma base de dados imprescindível na área das ciências humanas, mais notadamente na área da linguagem, linguística e literatura, mas por essa ser uma área bastante abrangente, acaba sendo uma base de dados que atende diversas áreas do conhecimento relacionadas a essas áreas. Então, nós fazemos a disponibilização dessa base de dados diretamente através da EBSCO e, mais recentemente, a base de dados passou a ser acessada através da nossa interface de busca no portal de periódicos da CAPES. A MLA ela já era uma base de dados acessada através do portal de periódicos da CAPES e, a partir de janeiro desse ano, de 2020, ela passou a ser acessada pela plataforma de busca da EBSCO, que é o EBSCO Host. A MLA, então, ele é o caminho inicial que qualquer pesquisador deveria utilizar para pesquisar, para buscar conteúdo científico, para buscar informação científica, informação relevante, informação confiável dentro dessas áreas. Ela é, então, o índice temático da área, né? Ela é a base de dados referencial.
ela é o índice bibliográfico dessas áreas. A MLA é desenvolvida pela Modern Language Association. A Modern Language Association é a associação que desenvolve a base de dados já há muitos anos, desde 1926. É uma associação aí que já está presente no mundo desde os séculos passados, desde o final do século XIX. Então, é bastante tradicional e faz esse excelente trabalho de indexação dessa base de dados. Hoje, supostamente, estaria presente aqui conosco, eu acho que ela ainda não conseguiu entrar, a Emma Marciano. A Emma é editora sênior na MLA, e para a base de dados MLA International Bibliography, que é a base de dados que nós vamos conversar hoje. Mas eu acho, Miki, que a Emma ainda não conseguiu entrar aqui. Talvez ela... ela já está aqui. Está como convidada. Tá. O Miki está me sofrendo aqui que ela está como convidada. Bom, a ideia hoje, então, eu vou fazer uma introdução aqui, eu vou tomar alguns minutos aqui, alguns slides, para falar um pouco da base de dados. E aí, na sequência, nós vamos partir para uma parte prática, via portal mesmo. O Michelangelo, eu vou passar a bola para o Michelangelo. O Michelangelo, via portal, ele vai mostrar como localizar a base de dados no portal e como acessar a interface e a base de dados. A Emma vai participar nas perguntas e respostas. A Emma não fala português ainda, ela fala inglês, espanhol e italiano. Então, se alguém quiser aí praticar perguntas dessas 3 línguas, por favor, pode ficar à vontade. Eu queria salientar também, desde o início, que a ideia não é, obviamente, nos aprofundarmos nessas temáticas, né? Tanto eu quanto o Mick, talvez um pouco mais a Emma, por ser da Modern Language Association, mas a ideia não é nos aprofundarmos nesses assuntos, mas sim na forma de se pesquisar, na importância da base de dados para essas áreas. Ok? Aqui. Bom, eu vou reforçar um pouco a questão do periódicos da CAPES e vou aqui ressaltar nesse slide, melhor dizendo, a presença das bases de dados da EBSCO. Então, nós temos cerca de 12 bases de dados no portal, bases de dados em diferentes áreas, podem ser bases de dados acadêmicas, como Academic Search Premier, bases de dados nas áreas da saúde, medicina, Medline, na área de odontologia, dentro dos Neuroscience Source, base de dados nas áreas das ciências sociais, música, tecnologia, computação, enfim, a EBSCO atende aí, através das suas bases de dados, diferentes áreas no portal. Importante ressaltar isso. Mas para essa apresentação, então, a gente vai focar aqui na primeira base que está aparecendo ali no topo superior esquerdo da tela, a MLA International Bibliography. Como eu disse, então, essa é uma associação bastante tradicional, bastante conceituada na área, uma associação fundada há cerca de 140 anos atrás, a Modern Language Association da América, e ela trabalha, então, no estudo e ensino da linguagem e literatura, mas, obviamente, não se restringindo a essas áreas. As áreas são bastante abrangentes, mas em diversas outras áreas aqui relacionadas que a gente vai ver no decorrer. Ainda sobre a Modern Language Association, essa é uma associação que tem liderança na comunidade mundial de educação, possui cerca de 25 mil membros em 100 países,
e membros podem ser estudantes, pesquisadores, professores nas áreas relacionadas à base de dados. Possui a base de dados, que é o foco dessa apresentação hoje, a MLA International Bibliographic. Eles também produzem outros tipos de conteúdos relacionados às áreas, então eles têm o que eles chamam de os handbooks dentro das áreas. Produzem também um periódico científico próprio, o PMLA, que obviamente é dos periódicos mais importantes e com maior fator de impacto na área do conhecimento, nessas áreas do conhecimento. Se dedica também a organizar convenções de ensino e pesquisa na área das ciências humanas, então contribui nesse sentido também. Possui programas para professores nas áreas das ciências humanas e uma rede que se chama MLA Commons, que é uma rede que busca justamente fazer essa aproximação entre a associação e os acadêmicos através de um canal de publicação. Entrando, então, nas características da base de dados, uma base de dados, como eu disse inicialmente, desenvolvida desde 1926. Eles fazem esse trabalho de indexação e de levantamento de conteúdo bibliográfico desde essa data. Então, já uma base de dados presente e bastante consolidada há muitos anos. Envolve diversas disciplinas relacionadas às áreas. Então, como eu disse inicialmente, essas áreas elas se estendem para estudos literários, artes dramáticas, podem ser cinema, teatro, rádio, obviamente, dentro das artes dramáticas. A linguística, que é parte integrante da linguagem, né? É a continuação ali da linguagem, ensino de línguas, retórica e composição, estudos bibliográficos e folclore. A base indexa diferentes fontes de informação, diferentes conteúdos. Então, podem ser artigos de periódicos científicos, podem ser monografias de livros, coleções de livros, capítulos de livros, podem ser anais de conferências das áreas, resumo de dissertações, edições críticas, traduções, etc. Enfim, então, a base de dados ela não se restringe apenas, obviamente, a periódicos científicos, mas sim a todo tipo de fonte de informação que seja relevante e que tenha impacto nas áreas de atuação da MLA. A base de dados é uma base de dados bastante abrangente. Ela, então, possui cerca de 3 milhões de citações. Esse é o know-how principal da base de dados, né, da Modern Language Association, fazer indexação desse conteúdo de forma bastante rigorosa. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, a base de dados possui mais de 1.000 periódicos em texto completo, de uma versão da base de dados em texto completo que a EBSCO possui e que licencia esses periódicos com os editores. A MLA possui um corpo de indexadores bastante amplo e rigoroso, especialistas nas áreas, em cada um dos assuntos. A gente vai ver um pouquinho mais à frente aí esse time deles. Eles fazem 9 atualizações por ano na base de dados, um incremento anual de mais de 78 mil registros, e bem bacana, é um material que é originário em mais de 70 idiomas. Então, uma base de dados produzida por essa associação, que tem sede nos Estados Unidos, mas é uma base de dados bastante global. É uma base de dados que está bastante atenada a tudo aquilo que está publicando no mundo e que é relevante para a indexação da base de dados. Reforçando aqui um pouco, novamente, as diferentes áreas, é importante. Vocês que estão
estudantes, pesquisadores, bibliotecários de referência, que estão questionados sobre conteúdo científico e bases de dados nessas áreas. Então, é importante reforçar aqui a abrangência da MLA e quais áreas a MLA pode colaborar e pode fornecer conteúdo científico para os pesquisadores. Então, novamente, crítica literária, cinema, história do livro, oficina literária, linguística, ensino de idiomas para a área de letras, bastante importante. Essa é a equipe de indexadores da equipe da MLA. A Emma, que está presente aqui conosco, como eu disse inicialmente, ela é essa moça da esquerda para a direita, de blusa vermelha e jaqueta preta. Então, ela está presente aqui também. Como eu disse, é importante a gente visualizar quem está por trás da indexação de uma base de dados como essa, tão especializada, em áreas tão importantes e tão específicas, porque não é uma máquina que faz isso, né? São pessoas, são especialistas nos assuntos, são bibliotecários que possuem todo o conhecimento e todo o know-how para fazer aquilo que é o mais importante da base de dados, tá? Uma excelente indexação. Vocês, bibliotecários, mesmo estudantes, pesquisadores, vocês sabem que o motor de busca, uma base de dados, para ter uma boa recuperação, a indexação é fundamental, a indexação é chave. Então, por isso, a MLA possui um time bastante bom de profissionais que trabalham nessa indexação dos conteúdos na base de dados. Esse é um slide bastante interessante, porque, como eu vinha dizendo nos slides anteriores, essa é uma base de dados que acaba se estendendo ao que inicialmente imaginaríamos seriam as áreas de atuação da base de dados, ou as quais a base de dados cobre, como linguagem, linguística, literatura, letras. Mas, então, a base ela tem uma abrangência que poderíamos pensar, por exemplo, sei lá, estudantes, usuários que estão buscando informações sobre como preparar uma redação acadêmica. Usuários que precisem fazer uma comparação entre idiomas. Então, a base de dados, ela amplia muito o escopo dela em diversas outras áreas ligadas a essas áreas. Poderia ser estudos de normas de polidez, por exemplo, abordagens de ensino para diferentes gêneros de discurso, tá? Escrita acadêmica, aqueles idiomas para fins especiais, a questão do estudo da língua inglesa ou de outras línguas. Então, a base de dados possui aí, dentro de estudos da comunicação, uma amplitude bastante interessante. Esse slide também é bem interessante, que mostra uma das características muito importantes da base de dados, que é o conceito de terminologia especializada. Vocês sabem, toda a área de estudo tem a sua linguagem, né? E as áreas das humanas não são diferentes. As humanidades não são diferentes nesses aspectos dos que as demais áreas. Então, os pesquisadores precisam estar familiarizados com esses termos usados pelos acadêmicos em determinada disciplina. Então, a base de dados possui essa terminologia especializada bastante forte. E aqui nesse slide a gente pode observar esses exemplos. Algo muitíssimo interessante, que é parte integrante da base de dados, é um diretório de publicações da Modern Language Association, da MLA, International Bibliographic, da base de dados. O usuário, juntamente com a interface de busca e buscar conteúdo científico, informações que eles precisam,
Eles também têm um diretório de publicações que são indexados na MLA, que pode acessar juntamente com a base de dados. Então, esse diretório possui informações detalhadas sobre mais de 7.000 publicações que estão indexadas na MLA. E qual é a importância, qual é o objetivo desse diretório, então, por exemplo? Acadêmicos que estão buscando meios de publicar seus trabalhos, ou seja, vocês bibliotecários, a gente tem visto muito nos webinars e discutido em algumas situações a importância do bibliotecário apoiar o pesquisador em seus trabalhos de pesquisa ou direcioná-los pelos melhores caminhos, até mesmo para se publicar. Então, aqui no caso da MLA, o Diretório de Publicações apoia o bibliotecário e os pesquisadores nesse sentido. Bibliotecários identificando publicações periódicas que atendam às necessidades de suas instituições, então, para levantamento bibliográfico, em apoio às emendas dos cursos, aos professores, coordenadores, o mesmo sugestões de conteúdos para pesquisadores nessas áreas. Então, o Diretório de Publicações da MLA ajuda muito nesse sentido. Como eu disse, o diretório está disponível com uma base de dados online que é incluída e faz parte do acesso à base de dados MLA no EBSCOhost para todos os usuários. Quais são essas informações detalhadas do Diretório de Publicações da MLA? Então, detalhes da publicação, ou seja, informações do editor, ISSN das publicações, a frequência e ano da publicação, políticas editoriais, que podem ser o escopo, os termos atribuídos pelo editor do revisor, do diretório, a revisão por pares, não é? Pode ser os idiomas da publicação, em quais idiomas aquela publicação está disponível, breves notas, resumo e, muito importante, política dos autores, a política de direitos autorais. Detalhes de contatos para editores, então, caso uma instituição ou uma faculdade queira indexar suas revistas, tem interesse na indexação de suas revistas científicas, né? Na base de dados, então o diretório disponibiliza e-mails, número de telefone, ou seja, todos aqueles contatos que os editores precisam para poder entrar em contato com a MLA e fazer esse processo de indexação de suas revistas. Os requisitos para envio, né? Ou seja, uma vez contatado a MLA para essa indexação, quais são os requisitos de envio? Então, incluído estilo, formato recomendado para o envio dos artigos, pode ser comprimento do artigo e demais requisitos que sejam pertinentes a fazer esse processo de indexação. A disponibilidade eletrônica, as URLs de envio de artigos, os links online de acesso aberto, quando estiverem disponíveis, etc. A estatística é o número médio de manuscritos submetidos a um periódico por ano, então é possível ter essa informação no Diretório de Publicações e até mesmo tempo de decisão para indexação e outras informações. Então, o diretório ele traz uma proximidade da Modern Language Association, né, da associação que indexa a MLA, com os usuários, com os bibliotecários, com os pesquisadores. Então, é uma forma de se buscar, através da própria plataforma, todas essas informações que levam com que esse usuário possa ter seus artigos publicados, suas revistas indexadas, as instituições e assim por diante. É importante ressaltar essa parte da MLA. Aqui a gente entra numa parte, como eu disse inicialmente, a EBSCO, ela trabalha com diversas associações, como a Modern Language Association, que são associações que possuem seus índices temáticos nas diferentes áreas do conhecimento.
Nós vimos lá no início que no portal de periódicos da CAPES, por exemplo, a EBSCO tem uma base de dados chamada Medline Complete. A EBSCO tem uma base de dados chamada SINA with Full Text, uma base de dados chamada Sport Discos with Full Text. Então, o que a EBSCO faz é se associar aos indexadores dentro dessas áreas e buscar junto aos editores, não é? Que são os produtores dos conteúdos, licenciar esses conteúdos em texto completo para então criar-se uma base de dados que é aquele índice dentro da área juntamente com a disponibilização de uma quantidade muito boa de periódicos em texto completo. A EBSCO faz com que o usuário tenha não só o índice, não só onde buscar com a informação mais relevante, mais importante dentro daquela área, como também, a partir dali, sem precisar ir a outro local, ele já ter acesso a esse conteúdo, ou grande parte desse conteúdo, em texto completo. Nesse sentido, então, em relação à MLA, nós também temos uma versão da base de dados em texto completo. Essa versão ela ainda não está disponível no portal de periódicos da CAPES. Obviamente, se vocês tiverem interesse, a gente pode prover a vocês mais informações sobre essa versão da MLA, já com uma quantidade bastante boa de publicações em texto completo. Então, como eu dizia anteriormente, essa é uma iniciativa conjunta da Modern Language Association com a EBSCO, para se produzir uma base de dados MLA com conteúdo em texto completo, e esse conteúdo está disponível na nossa interface de busca, o EBSCO Host, e na nossa ferramenta de descoberta, o EBSCO Discovery. O que possui a MLA, então? A MLA possui mais de 1000 periódicos científicos. Nos próximos slides aqui eu tenho alguns exemplos desses periódicos, a capinha mesmo dos periódicos. Então, obviamente, que essa é uma coleção valiosíssima de periódicos em texto completo, já disponíveis muito facilmente para esse usuário acessar. Em termos de fator de impacto, a gente já conseguiu licenciar junto aos editores 177 dos 300 periódicos mais utilizados na MLA. Obviamente que a gente tem todas as estatísticas e todas as informações da comunidade no mundo a respeito de quais são os periódicos científicos mais acessados, e com essa informação, então, a gente consegue buscar quais são aquelas publicações mais relevantes, licenciá-las. Há uma questão bastante relevante, bastante importante também, principalmente nessa área. Os pesquisadores se valem muito de artigos de uma data anterior, né, que nós chamamos de backfiles. Então, nós temos os backfiles, ou seja, a primeira edição de mais de 45 periódicos científicos, texto completo, dentro dessa base, e uma cobertura em texto completo para periódicos publicados em mais de 50 países. Então, como eu dizia anteriormente, a base de dados ela é global. Ela é produzida por uma associação com sede nos Estados Unidos, mas ela é uma base que indexa publicações em diversas línguas e de diversos países. Reforçando que a versão em texto completo da base de dados, ela possui o mesmíssimo índice que nós vimos ali nos slides anteriores e o mesmíssimo conteúdo da versão apenas abstract, né, apenas índice da MLA, que é a MLA International Bibliographic. Então, algumas das áreas, linguagem, literatura, linguística, retórica e composição, folclore, cinema. São mais de 3 milhões de citações bibliográficas detalhadas, cobrindo mais de 6.000 periódicos indexados, e destes 1.000 periódicos em texto completo, além dos serials, né, dos livros, e essa base de dados indexa também. Assim como o corpo ali que nós vimos da associação, nós temos os nossos próprios bibliotecários e os nossos indexadores da equipe da EBSCO, e juntamente com a equipe da Modern Language Association,
traz uma indexação super, hiper especializada desse conteúdo na MLA Web Full Text. A base também traz, juntamente nesse acesso para os usuários, o MLA Directory of Periódicos, o diretório de publicações da MLA, com todas aquelas características que eu mencionei para vocês nos slides anteriores. Então, também nessa versão da base de dados, coisas aqui de home office. Também nessa base de dados, o diretório de publicações vai estar disponível. A base de dados possui um TESAL, com mais de 68 mil termos e 520 mil nomes, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante na prática do Michelangelo. Indexação dos assuntos, os materiais são indexados por especialistas da equipe da MLA, como eu disse, pesquisadores contribuintes também. Há uma grande parcela de pesquisadores que contribuem com a indexação desses conteúdos. Os assuntos são classificados desta forma: gêneros, línguas, nomes de pessoas, fontes, características, estilistas estruturais, temas, e etc. Então, como eu disse anteriormente, a parte de indexação da base de dados é muitíssimo rigorosa, passa por um corpo aí, faz esse trabalho de forma bastante profissional. Algumas outras ferramentas de apoio a esse usuário. Claro, estamos a EBSCO aqui, vocês conhecem, temos o Michelangelo como nosso gerente de treinamento, mas a própria MLA e a própria EBSCO disponibilizam vídeos tutoriais da base de dados, é bom destacar aqui. E a MLA ela tem um curso gratuito mesmo, um curso de 90 minutos na compreensão do índice, na compreensão da base de dados, e muitos estudantes e pesquisadores fazem esse curso. Depois a gente pode disponibilizar o link aqui para vocês, e os estudantes ganham, inclusive, distintivos por terem realizado o curso e completado o curso, e pode enviá-los aí a seus professores ou a quem quer que eles desejem enviar. Como eu disse anteriormente, alguns exemplos aqui de publicações em texto completo que estão disponíveis na MLA Web Full Text. Periódicos aqui, vou deixar aqui alguns segundos na tela, obviamente eu não vou ler o nome dos periódicos, mas aqui periódicos na área de linguagem e linguística. A gente tem alguns slides aqui. Como eu disse, a EBSCO possui o índice, né? A EBSCO trabalha juntamente com a MLA no índice temático das áreas e vai, então, aos editores desses periódicos e licencia o conteúdo em texto completo desses periódicos e disponibiliza na própria interface de busca. Mais exemplos aqui de periódicos científicos, revistas científicas, agora nas áreas da literatura, mas obviamente que essas áreas elas podem se expandir por outras áreas relacionadas também, a questão da comunicação e do estudo de línguas. Ali, English Studies, crítica literária, periódicos da Alemanha, Europa. Então, como eu comentava anteriormente, uma base de dados bastante global. Mais periódicos aqui, que eu vou deixar alguns minutos na tela. Mais periódicos de literatura. Antes de passar a bola, então, para o Michelangelo, então, como eu comentei, essa foi uma introdução à base de dados, algumas informações bastante relevantes, bastante importantes sobre a base de dados. Eu vou, então, Mick, passar a bola para você e você pega daí e continua tocando a parte prática da base de dados.
Eu estou aqui, no final a gente pode responder dúvidas e perguntas que vocês tenham. A Ana está aqui no webinar também. Nick, com você. Ok, Leandro, obrigado pela introdução, muito esclarecedora e, na realidade, é uma importante base de dados, a gente menciona isso para que vocês tenham esse conhecimento. Hoje, dentro das bases de dados que o portal tem, acho que é uma das poucas que é muito especializada nessas áreas de literatura e linguagens. Então, todas as áreas que o Leandro mencionou, aproveito para que vocês se aprofundem nela. O pessoal que tem acesso às bases de dados do portal da CAPES hoje vai ter essa assinatura disponível. O pessoal que não tem, então, pode sentir a vontade de também entrar em contato conosco para que a gente possa também disponibilizar o período de avaliação para que vocês possam, então, conhecer ela com mais profundidade. Então, nesse momento, eu vou transferir a apresentação para mim. Vai sumir a tela de vocês por um segundo. E agora, em seguida, ela já vai aparecer aí para vocês a tela para que a gente possa, então, fazer a demonstração aí ao vivo. Então, só um segundo. Pronto. Podem confirmar se já está aparecendo aí para vocês? Sim, Nick, está aparecendo sim. Obrigado, então, Leandro. Então, essa aqui é a interface Ebsco Host. A gente sempre gosta de comentar que hoje os conteúdos da Ebsco, na sua maior parte dos conteúdos que são disponibilizados aqui no Brasil, são através dessa plataforma. Então, hoje, esse acesso que vocês estão vendo aqui, ele é concedido a vocês utilizando o acesso através do portal da CAPES. Então, lembrando o acesso, vocês vão estar utilizando o portal. Vocês vão utilizar a opção do buscar base. Então, hoje, por padrão, quando a gente está no portal fora da instituição, ele avisa, como vocês estão vendo aí, que estão utilizando o acesso gratuito. Se vocês estiverem sem o proxy ou sem o acesso café, não vai aparecer essa base. Isso é importante mencionar. Vocês são obrigados a utilizar algum tipo de VPN ou proxy, ou mesmo a opção que aparece aqui do acesso café. Nesse momento, a gente vai no buscar base. Então, mudando o padrão, que aqui é buscar assunto, a gente vai no buscar base e vai digitar aqui MLA, por exemplo. Ele mesmo já está indicando aqui, por exemplo, no acesso antigo, que é via Gale, e agora ele mudou para o da Ebsco. No momento que eu clicar em enviar, vai aparecer para vocês aqui, ó. Podem ver o que acontece comigo, eu estou na minha casa, então ele não aparece. No momento que vocês estiverem utilizando o acesso, então, autenticado, que pode ser pelo café, quem não conhece o café, ele aparece assim, então vocês vão identificar a instituição de vocês. Por exemplo, aqui, ó, Federal do Rio Grande do Sul. É assim que funciona café. Então, ele acessa aqui, vocês vão enviar e vão se identificar com a autenticação que a universidade dá para vocês. Então, nesse momento, ele abre a tela de cada instituição, é identificado, e aí sim vocês vão conseguir clicar e utilizar a MLA. Quem não tem acesso ainda, então entra em contato com o pessoal da biblioteca, agora no atendimento online, e eles vão explicar como é que configura e faz o acesso. Então, aqui, para que a gente tenha uma noção rápida e inicial de como é que é essa estrutura da base de dados e também da Ebsco Host como um todo, sempre aqui na parte da esquerda, no meio para a esquerda, são as opções que a gente chama de acesso a conteúdos. Então, aqui o Nova Busca é a opção que vai voltar para a caixa inicial e vai fazer uma busca nova do zero, limpando todos os filtros ou termos que eu tenho utilizado. Aqui vão ter os tesauros, então tem o tesauro principal de assuntos, o tesauro de nomes de trabalhos ou obras e também de nomes de autores aqui, ó. Então ele vai ter as opções de tesauros separadas. Aqui, inclusive, aqui na MLA se fez essa configuração para o acesso aos tesauros ser separado. E ainda aqui no mais vai estar a opção do acesso ao MLA Director of Periodicals. Então é por aqui que a gente vai acessá-lo para a gente poder ter o acesso então à base de dados de mais de 7.000 publicações. São mais de 5.500 revistas específicas ali que a gente vai ter o acesso. Em seguida eu também vou demonstrar. Posso buscar referências através de dados de uma referência, autor, título, e também mais de 27 índices específicos aqui, onde eu posso fazer o que a gente chama de percorre lista, ou então a localização de listas desses metadados, então separadas em mais de 20 índices aqui. Já do lado direito,
a gente vai ter opções que a gente chama de personalização da experiência. Então, por aqui, a gente vai ter uma capacidade, por exemplo, de criar uma conta na EBSCOhost. Então, ela é disponível para qualquer aluno, professor ou bibliotecário, funcionário de biblioteca que queira criar uma conta e guardar, por exemplo, todos os artigos para sempre. Então, ele pode consultar de forma anônima. Consultar, fazer buscas, acessar o texto, não tem problema nenhum. Mas se eu criar uma conta, depois eu posso acessar esses artigos no futuro, em outros momentos. Existe uma pasta para que eu coloque os artigos favoritos, os materiais favoritos que eu estou pesquisando aqui na MLA. Além também de mudar preferências ou idioma da tela. Então aqui, ó, existe uma série de idiomas que eu posso mudar a tela. Então, digamos que eu sou um estudante chileno. Estou aqui no Brasil, na instituição, eu quero utilizar a base de dados, só que em português é mais complicado. Eu venho aqui, ó, idiomas, eu altero agora ela para espanhol, toda a tela vai ser em espanhol. Os conteúdos, então, a gente viu, são mais de 50 idiomas, e o conteúdo vai permanecer no idioma de origem, mas a tela agora pode ser utilizada no seu idioma. Então, facilita também, muitas vezes, um aluno estrangeiro está aqui fazendo um doutorado no Brasil e gostaria de utilizar MLA, ele tranquilamente pode mudar até para alemão, ali vocês viram, para francês, chinês, e ele vai utilizar a interface no seu idioma. Explicando um pouquinho aqui sobre os conteúdos. Então, quando a gente estiver utilizando a MLA, vocês viram que tem o acesso a MLA e também a Directory of Periodicals. Ela vai aparecer aqui. Ou então, quem quiser também tem uma opção de utilizar a MLA, Directory of Periodicals, separadamente como uma das bases de dados da EBSCO providas aqui para CAPES. Então, vocês também podem utilizar a busca dos conteúdos como registros bibliográficos aqui. Caso contrário, o acesso ao diretório de periódicos, quando a gente selecionar, ele vai ser feito em ordem alfabética. E eu posso, claro, utilizar aqui a caixa de busca para buscar os metadados de cada um. Vocês vão ver daqui a pouco a riqueza dos metadados desses registros, dessas publicações aqui no MLA Directory of Periodicals. Então, vou voltar aqui para o Nova Busca e explicar também que essa busca da MLA, ela não só permite o acesso aqui às buscas por palavras, como também uma série de filtros especiais que só a MLA tem. Então, ela vai incluir, por exemplo, a opção que eu possa fazer já o acesso somente aos conteúdos que já estão aqui em texto completo na MLA. Eu posso definir de uma maneira geral aqui um período de data de publicação ou ainda aqui, ó, o período ao qual o estudo se refere. Então, a gente está vendo aqui a cobertura em relação a tipo de estudo literário que é feito. Então, aqui é a publicação do documento e aqui é o estudo literário relativo, por exemplo, ao período antes de Cristo ou os primeiros centenários aqui depois de Cristo, ou então um período de tempo específico relativo ao estudo daquele documento. Eu ainda posso definir o estudo aqui de acordo com os tipos de publicação. Então, aqui a gente vê que não são só artigos, mas uma série de outros tipos de materiais que estão também incluídos aqui nos tipos de publicação. Então, eu quero só um documento que é um artigo, poderia filtrar por aqui. Ou, não, eu quero somente conteúdos que advenham de livros ou de capítulos de livros. Para selecionar sempre mais de um, pessoal, cliquem na tecla, apertem a tecla Ctrl do teclado, ó, e eu posso selecionar mais de um ao mesmo tempo. Então, por padrão, ele vai buscar em todos. Idioma, eu já poderia trazer aqui, e também gêneros. Então, a gente vê que a MLA ela tem um estudo muito amplo, que inclui muitas vezes estudos que a gente chama de literatura, e o cinema, pessoal, ele está incluído na literatura, assim também como o teatro. Então, lembrem que estudos relativos a conteúdos, por exemplo, de ensino de artes dramáticas, de audiovisual, cinema, teatro, que o pessoal hoje em dia utilize nos seus cursos nas universidades brasileiras, eu sei que esses são temas muito amplamente ensinados e pesquisados. Essa base de dados é uma das poucas especializadas nessa área no mundo. Então, a gente vai poder utilizar aqui, vocês estão vendo de acordo com o tipo de gênero, muitos conteúdos. Depois vocês viram que eu tenho ainda como verificar aqui conteúdo que é revisado por pares, publicações eletrônicas ou que só tem as referências disponíveis. Então, essa é a ideia aqui da busca. Eu já vou fazer aqui um exercício para que a gente possa utilizar agora a interface. Vocês viram que conteúdos, personalização e aqui a parte de acesso.
Então, digamos que a gente queira fazer uma busca aqui agora sobre literatura brasileira. E eu vou fazer essa busca em português mesmo, de propósito, para que vocês vejam que ele traz conteúdos, principalmente porque hoje a indexação ela é feita a nível global. Então, existem hoje publicações brasileiras, como a gente está vendo aqui, ó, do Centro Universitário Campos de Andrade, que é a revista Scripta. A gente tem conteúdos da Doni Hill, tem conteúdos aqui de outras publicações, como aqui, ó, da Remate de Males, que é uma revista da Universidade Estadual de Campinas. Então, esses conteúdos todos indexados globalmente da área de letras, literatura, linguagens, estão aqui disponíveis. Junto com isso, esse conteúdo ele sempre vai ter, então, a indexação feita em inglês, que é o padrão, inclusive, da EBSCO e dos grandes editores, para que estudantes estrangeiros, ou mesmo que estejam, por exemplo, no Japão, estudando literatura brasileira, consigam fazer uma recuperação ampla. Por quê? No momento que eu recuperei aqui conteúdos em português, é porque o título contém essa palavra. Ou, eventualmente, o próprio resumo. Então, expandindo aqui, ó, ele vai mostrar detalhes dos metadados, e ele eventualmente pode ter o resumo também aqui em português. Mas para que a recuperação seja ampla, o que se faz? Se procura, então, sugerir sempre ó, que a gente copie aqui o assunto. Eu rapidamente posso copiar o assunto, então, equivalente, que ele vai aparecer aqui para vocês. Ó. Em inglês, a gente vai deletar aqui a palavra-chave, vai colar, agora ela em inglês, e vai fazer a busca de novo para que a recuperação seja muito mais ampla. Qual é a diferença? Uma vez que eu busque de 1.200 registros que ele tinha recuperado, agora ele está recuperando 16.000 registros. Então, a recuperação é muitas vezes mais ampla. Então, vocês estão vendo aqui que ele vai trazer os conteúdos sempre com uma riqueza de indexação. Eu posso verificar tanto por aqui, assim como se eu quiser ver mais detalhes, que é o padrão da EBSCOhost, vocês podem sempre também clicar no título. Uma vez que a gente clique no título, vocês têm aqui o que a gente chama de registro detalhado, ou resumo detalhado. Onde ele vai trazer para vocês, então, esse trabalho, que é o que o próprio Leandro comentou no início, que é feito pela equipe da MLA, onde esses indexadores, então, fazem uma leitura técnica detalhada de cada um desses trabalhos, para que se indique a fonte exata onde esse trabalho foi publicado, os autores, se é uma publicação periódica, vai ter SSN, se é uma publicação monográfica, o ISBN. Se ele faz parte de uma série, ele vai estar indicado aqui. Também as classificações literárias na área de linguagens e literatura específicas, ele também vai ter uma indicação aqui, ó, tipos de linguagens, o período. Qual é o autor do trabalho original, então aqui fala que é do José de Anchieta, os gêneros, e depois também, claro, os temas de assunto baseado nos tesauros. Então a gente vai ver daqui a pouco também essa informação relativa aos tesauros. Todos os dados da publicação, período, registro, então está aqui, ó, um documento que já foi feito já recentemente e indexado. Todos os termos que aparecem em azul aqui, eles são links para novas buscas. Então, eu estou interessado, por exemplo, agora que eu descobri esse trabalho, eu quero novos estudos aqui sobre literatura portuguesa, por exemplo. Eu posso simplesmente clicar aqui na palavra literatura, na expressão literatura portuguesa, e ele vai fazer uma nova busca dentro de toda a base de dados sobre agora a literatura portuguesa. Então, entendam que a ideia das bases não é só localizar um documento, mas permitir que um registro que seja conectado com outros faça essa navegabilidade. Então, é uma das funções dos catálogos modernos, também permitir não só a encontrabilidade, mas a navegabilidade também entre diferentes conteúdos. E assim eu posso continuar trabalhando. Gostei de um artigo, lembrem-se também que vai ter sempre aqui na EBSCO a opção de favoritá-lo. Cliquei aqui na pastinha azul, ó, ele fica amarelo, ele vai favoritando esses artigos que me interessam. Ó. Cada um que ele vai favoritando, ó, gostei dos 5, clico aqui e ele favorita. Eles vêm aqui para dentro da minha pasta. E nessa pasta, então, é que vocês podem fazer um levantamento bibliográfico, uma busca, como a gente está fazendo agora. Ele vai deixar aqui esses documentos nessa área guardados aqui de maneira temporária, mas eu posso simplesmente, então, selecioná-los. Uma vez que eu tenho interesse aqui nos documentos, então, que eu estou já
interessados, eu seleciono e eu posso, por exemplo, enviá-los por correio. Ele vai agora ser enviado para o meu e-mail para que eu possa depois fazer o meu estudo. Então, eu posso enviar até 50 e-mails, até 50 destinatários diferentes aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, o assunto que eu quero, por exemplo, literatura portuguesa, ler para amanhã. Então, vou indicar aqui para os alunos, por exemplo. Ele já vai com o formato de referência aqui, por padrão tem o formato da ABNT, mas eu poderia, inclusive, a própria MLA, vocês sabiam que a gente está falando desse assunto, ela tem o formato de citação próprio, que é o MLA que aparece aqui. Então, muitos se perguntam às vezes o que é o MLA, e agora vocês estão conhecendo, inclusive ao vivo, que é o conteúdo. Então, a associação ela tem um estilo de referência próprio, assim como a APA tem, a AMA também, a MLA. Então, são estilos diferentes. Aqui, a ABNT, e eu envio. Pronto, esses artigos agora são guardados no meu correio lá para sempre. Então, lembrem que a ideia de favoritando tem esse propósito, para que vocês possam depois trabalhar de uma maneira organizada e fazer o compartilhamento. Então, aqui eu fiz o acesso a um conjunto de conteúdos. Então, se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, literatura italiana. Da mesma maneira, a gente pode fazer uma busca. Então, uma vez que vocês façam a busca, além de poder ver os detalhes, favoritar, como a gente fez agora, já apliquem, por exemplo, a opção aqui, a texto completo. Então, vocês vão ver agora que mesmo uma busca que a gente tenha tido um conjunto grande de conteúdos, agora com essa versão MLA with Full Text que a gente tem aqui na EBSCO, vocês têm o acesso ao conteúdo que também vai dar o acesso com o PDF ou o HTML para que vocês já possam fazer a leitura e não apenas ter somente os metadados, somente a referência como a gente tinha antes na outra versão. Então agora sim, esse conteúdo sigam favoritando ou já lendo. Então automaticamente clicando no PDF, ele vai dar o acesso a esses conteúdos para fazer a leitura online. Sempre vai estar indicado aqui o nome da publicação e a data, para que a gente garanta, porque nem sempre fica tão claro qual é a indicação do título e da data. Então, aqui do lado esquerdo sempre vai ter essa informação para confirmar a fonte e a data. Outros artigos deste fascículo ou outras opções. Todos os trabalhos que forem apresentados vão permitir que vocês façam, por exemplo, a seleção do conteúdo e já podem, se quiserem, copiá-lo, por exemplo. Então, tenho a condição de copiar. Se eu quiser fazer uma tradução para a minha leitura do meu trabalho, então eu posso selecionar aqui o idioma de origem, caso era inglês, e ele vai fazer a tradução. Então, garante que vocês tenham acesso também ao conteúdo para que possa se fazer a leitura. Se é um docente, ele pode utilizar também em sala de aula. Se é um autor, vai poder utilizar para a escrita do seu trabalho de uma maneira bem tranquila. Esses artigos eles também podem ser baixados. Então, todo o artigo que aparece aqui, ó, fazer download, ou então nessa barra superior aqui do leitor do PDF, vai permitir que vocês salvem esse trabalho dentro do seu dispositivo, seja computador, telefone ou tablet. Ele fica disponível para vocês, então é uma prerrogativa do contrato que a CAPES tem conosco e com os editores. Então, esse artigo ele é disponibilizado para uso individual, lembrem-se disso. Além disso, ele vai ter aqui as opções de ferramentas, e eu gosto de mostrar as opções de acesso às ferramentas clicando no resumo detalhado, porque elas aparecem ali também com o título expandido. Então, aqui, no momento que vocês estão utilizando aqui os conteúdos, quando tiver o PDF disponível, ele vai dar a opção de salvar por aqui ou por aqui na nuvem. Então, ele já permite que vocês, que já estão acostumados a salvar artigos em nuvem, seja no Google Drive, OneDrive ou Dropbox, permite que vocês já preservem o PDF dentro da conta de vocês na nuvem. Posso remover ou adicionar da pasta, fazer a impressão do registro, aqui nesse caso é só do registro. Eu vou enviar por e-mail, aqui ele é somente esse registro, e lembre que quando tiver o texto completo ele vai em anexo, então ele já garante que vocês possam compartilhar, seja consigo ou então com um grupo de pesquisadores ou um professor compartilhar com seus alunos. E ele também permite aqui, digamos que eu estou trabalhando aqui com o texto. Eu estou lendo o texto, já me interessei por uma parte aqui que eu quero utilizar. Então, como é que eu faço a referência?
eu tenho que mandar por e-mail? Não necessariamente. Se vocês já tiverem aqui, ó, cliquem em onde diz citar, ele já vai permitir que vocês copiem a referência pronta. Então, a gente já tem as referências de cada trabalho prontas aqui para que vocês simplesmente copiem e já podem utilizar. Então, tem a BNT, tem aqui a da APA, que o pessoal começou a utilizar no Brasil. Vai ter o formato de referência, claro, aqui da própria MLA. Vocês estão vendo aqui, então ele mostra aqui, para que vocês utilizem dessa maneira. Quem quiser pode exportar também para os gerenciadores bibliográficos, então tem a opção aqui ou aqui embaixo, nessa folhinha branca com a seta verde, para exportar para os gerenciadores de referência. Lembrando que, então, todas as referências que a gente encontrar na MLA, assim como na própria EBSCOhost como um todo, vão permitir essa integração com as ferramentas de gestão. Porque o pessoal sempre pergunta, mas só tem aquelas opções ali de citação. Se eu quisesse utilizar outras, usem a opção exportar, e aí dentro do software de gestão que vocês utilizam, como EndNote, Zotero, Mendeley, vocês vão poder, então, editar e utilizar no formato de citação que vocês precisam para submeter para uma revista, ou então para um trabalho acadêmico que exige uma norma específica. Então, essa é a opção adicional. Além disso, tem a opção de criar observações. Então, para isso aqui, ó, ele vai ter uma opção para a gente criar uma nota. Essa nota aqui ela é temporária ou ela pode ser permanente, desde que vocês utilizem a opção inscreva-se. Utilizando a opção inscreva-se, ela vira uma nota para sempre. Se um professor também deseja, ele pode copiar um link permanente, e essa opção que aparece aqui é uma opção que permite que ele cole, por exemplo, essa referência no Moodle, Blackboard, Canvas, Google Classroom. Então, ele pode criar um link de acesso permanente para esse registro. Não pode ser esse link aqui de cima, porque ele não vai funcionar em outros computadores. Ele só funciona nesse meu que eu estou trabalhando. Se eu quiser compartilhar com outros, cliquem aqui onde diz link permanente. E vocês estão vendo que tem ainda outras duas opções aqui, que é de ouvir e traduzir. Vou fazer uma busca nova e mostrar como vocês recuperam esses conteúdos aqui dentro da coleção. Sempre que vocês estiverem fazendo acesso a buscas na MLA aqui, vocês vão utilizar aqui a opção que diz texto completo com tradução. Essa opção aqui, quando a gente executa esse filtro aqui nos resultados, ele vai trazer todos os documentos que tenham a versão HTML. Então, ele vai permitir, no momento que a gente faça uma busca, por exemplo, aqui eu vou fazer uma busca nova. Vamos colocar aqui agora linguística, pegar uma área específica aqui dos estudos da MLA. Uma vez que a gente faça uma busca e aplique a opção de texto com tradução, ele vai recuperar dessa quantidade de resultados os artigos que possuem a opção de fazer a tradução de maneira automatizada. Então, essa é a opção que apareceu ali antes, vocês viram. Eu posso utilizar o histórico de busca, se eu quiser, por exemplo, aqui também, e recuperar os artigos aqui. Vamos voltar para essa área aqui, que era essa aqui, que eu tinha feito, da Italian Literature. E agora sim eu vou voltar para essa opção aqui. Ó. Então, tendo a opção HTML, uma vez que ele acesse essa opção, ele vai ter as duas funções que não tinha na opção PDF. Quais são? A primeira delas é a opção de fazer a tradução automatizada, então ela vai aparecer aqui, ó, inglês-português. Eu clico em traduzir e ele faz uma tradução agora automatizada desse trabalho da MLA para que vocês possam utilizar. Essa aqui que eu fiz não é do Google, é um serviço que a EBSCO contrata chamado Language Weaver Service. Então ele é hoje um serviço de tradução automatizada profissional. A gente hoje utiliza para 34 idiomas, então ele é bem confiável. Onde a ideia aqui é que vocês possam ter uma tradução para ser utilizada para leitura, ou mesmo uma utilização acadêmica, mas lembre-se que como é uma tradução feita por computador, o programa aqui diz, ó, o programa não pode garantir a geração de uma tradução completamente precisa e que vocês têm que fazer uma revisão desse trabalho antes de utilizar, por exemplo, num artigo ou em sala de aula. Então, a ideia é facilitar e prover a leitura. Lembrando que mesmo que seja em PDF, em turco, eu vou poder fazer a leitura utilizando depois outras ferramentas, como a gente mostrou aqui, que é do Google, para fazer a tradução. Então, não vai ter problema nenhum de ter acesso. Ok?
Além dessas ferramentas e desses conteúdos aqui, então, eu gosto de mostrar que uma vez que vocês façam uma busca de conteúdos aqui na MLA, a gente pode utilizar outras temáticas ou até buscas por nomes, por exemplo. Eu me interesso muito por Edgar Allan Poe, tá? Então eu vou buscar ele assim de uma maneira textual aqui. Eu fiz aqui a busca, uma vez que ele recupere os conteúdos de um nome, de um assunto, ele vai trazer os conteúdos e vocês têm, além da opção de texto completo, outros filtros, como, por exemplo, data de publicação dos estudos. Então, basta que eu arraste aqui a barrinha e ele vai me trazer aqui os conteúdos do período que eu quiser, então, de 1950 em diante. Eu posso verificar os tipos de conteúdos relacionados aqui ao Edgar Allan Poe, por exemplo, em alguns tipos de estudos. Então, eu estou aqui num filtro. Ele sempre exibe os 6 mais citados, ou eu clico onde diz mostrar mais, ele vai permitir que você selecione mais de uma opção ao mesmo tempo. Então, eu quero estudo sobre o Edgar Allan Poe em revistas, em livros e em resumos de dissertação. E clico em atualização. Ele vai trazer agora somente desses tipos de fontes. Que outros mais tem? Ele tem aqui publicação. Então, lembrem o seguinte, ele está trazendo aqui de diferentes tipos de publicação. E eu gostaria aqui, por exemplo, de ver resultados de um trabalho específico. Então, clico em mostrar mais. Ele vai me trazer aqui os títulos das publicações, onde eu posso selecionar então os documentos que advenham somente desses nomes de publicação. Então, ele vai trazer aqui, ó, somente quero, por exemplo, de uma publicação específica ou de mais de uma, eu posso selecionar mais de uma. Editor, idem, então a gente mostra isso, que a gente está trabalhando aqui com diferentes editores do mundo inteiro para trazer esse conteúdo. Então é o conteúdo, como o Leandro comentou, que é licenciado para que vocês possam fazer os estudos e que vai estar disponibilizado aqui, tanto em termos de resumo, quanto texto também. Dos diferentes idiomas, então lembrem, agora a gente está trabalhando com uma base de fato internacional aqui, que vai trazer um conteúdo de todos os idiomas em que são publicados. Claro que hoje a maior parte da literatura ainda é em inglês, e não é porque é uma decisão dos editores, ou da EBSCO, ou da MLA. É porque a literatura é feita já em inglês. Lembrando que, por exemplo, hoje no Brasil, periódicos com fator de classificação do Qualis A1 somente recebem essa qualificação se publicam em inglês. Então, daqui a pouco, por exemplo, está aqui com a gente a Ana Paula, ou a Camila, a Kainara, e elas estão publicando na área de línguas, letras, linguagens, literatura, numa revista Qualis A1, elas já estão publicando em inglês. Então, mesmo que eu quisesse ver os artigos dela, eles vão estar aqui, ó, entre os artigos que são em inglês. E deixei por último o de assunto. Está aqui, ó, filtro de assunto. Ele vai disponibilizar para vocês agora, dentro de uma pesquisa ampla que eu fiz do Edgar Allan Poe, uma opção, que quer mostrar mais, para que agora eu enfoque a minha área de estudo dentro de alguma temática específica ao qual o Edgar Allan Poe está relacionado. Então, por padrão, a ordem é por número de resultados, mas eu quero ver por nome. Clico aqui em nome. Ele permite que eu selecione agora, por exemplo, eu só quero contos. Eu gosto da área de contos aqui, quero estudar o que se fala sobre contos no Edgar Allan Poe. Se eu quisesse, por exemplo, contos e ainda algumas das obras de contos dele, eu poderia trabalhar aqui selecionando somente os títulos das publicações. Então, os Assassinatos da Uva Morgue, aqui o Corvo, Poço e o Pêndulo, e atualizo. Ou seja, se eu for um estudioso e eu quero fazer um estudo amplo sobre o Edgar Allan Poe, eu não vou contar hoje com uma base de dados multidisciplinar, ou com buscar esses conteúdos em diferentes revistas aleatoriamente. Usem a MLA, porque ele vai dar esse enfoque muito específico dentro dessa coleção para que vocês possam fazer o estudo agora dessa área de estudo que eu quero. Além dessa opção de fazer a busca por filtros, o que mais a gente consegue hoje aqui dentro da MLA? Tem a busca avançada, então não tinha mostrado antes, mas mostra agora. Sempre que a gente estiver na busca, eu vou clicar em nova busca para garantir que a gente limpa todos os filtros. A opção busca avançada vai permitir que vocês façam agora um trabalho mais detalhado quando a gente estiver trabalhando aqui dentro da coleção. Então,
Se eu quisesse fazer um estudo aqui relacionado, por exemplo, à aquisição de linguagem. Então, aqui a gente está trabalhando com aquisição de linguagem e eu quero trabalhar aqui com crianças. Eu posso fazer esse estudo aqui agora, vejam que é uma área que estuda, inclusive, a área mais de linguagem e aquisição mesmo, que vai ter conteúdos aqui. E eu posso trabalhar com essas opções agora na MLA de uma maneira mais estruturada na busca avançada. Então, eu posso trabalhar com até 12 campos. E o legal ainda aqui, ó, que na busca eu posso trabalhar agora com diferentes metadados. Então, eu quero trabalhar com a aquisição de linguagem, mas eu quero que ela seja o meu assunto principal. Não quero que sejam todas as palavras do texto, ou o nome do autor, ou o título do artigo. Eu quero que seja o meu assunto. Então, eu venho aqui, ó, SU, de Subject, e eu filtro somente em assunto, para que ele já me traga resultados cujo o assunto principal do estudo seja aquisição de linguagem relacionadas a crianças. Mas não poderia ser child, Michelangelo. Então, em vez de ser assim, eu posso escrever das duas maneiras, usando o OR, ou então, como as duas começam com child, que é children, que estava errado aqui, agora sim eu me corrigi, eu posso usar um asterisco, que é o nosso símbolo de truncagem. Ele vai garantir que todas as palavras que iniciem por child, childhood, children, sejam recuperadas. Então, asterisco. Já posso definir, por exemplo, que eu quero texto completo, publicados dos anos 2000 em diante, e clico em buscar. Então, eu consigo estruturar na busca avançada resultados que vão trabalhar com um conteúdo mais específico. Ó, tem a opção de texto completo aqui, eu posso eliminar filtros, caso eu queira ampliar aqui os estudos, e trabalhar aqui de uma maneira mais ampla. Então, a busca básica e avançada, elas vão se complementar agora com os tesauros. Lembrem que eu tinha comentado dos tesauros. O primeiro deles é o tesauro de assuntos, que é o geral. Então, ele vai ser uma lista com esses termos. Então, são milhares de termos relacionados hoje e são definidos pela equipe através de leitura técnica. Então, eles vão ser aplicados a todos os trabalhos. E vocês podem, então, aqui, no momento que eu estiver fazendo um estudo e estiver fazendo uma exploração temática, ele vai me ajudar. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui com ficção de horror. Eu sugiro sempre mudar para cá o termo contém ou relevância, ele vai melhorar bastante a recuperação e eu vou clicar em procurar. Nesse momento, vocês vão começar a ver qual é o trabalho, a importância de utilizar bases de dados especializadas que trabalhem com esses assuntos que são padronizados na literatura mundial. Ele vai me trazer aqui, eu posso buscar algum deles especificamente, ou clicando num específico, eu vou clicar aqui em Horror Fiction, ele vai me dar aqui uma árvore, então, que vai me mostrar, inclusive, que ficção de horror pertence à ficção de mistério, e que a ficção de horror se subdivide em histórias fantasmagóricas, ficção gótica, romances de horror, histórias de horror e splatterpunk, que nem eu mesmo sei exatamente o que significa. Mas vocês estão vendo que ele trabalha no momento que eu sou um estudioso, digamos que eu sou um aluno que está iniciando a carreira de ensino e aprendizado na área de literatura. Eu já posso me apropriar dos diferentes conceitos utilizando o próprio Thesaurus. E não só isso, se eu estiver agora interessado em estudos de alguns deles, basta que eu selecione os assuntos que me interessam e eu vou clicar em buscar. Tão fácil quanto vocês estão vendo. Ele já vai me trazer resultados somente destas áreas que eu selecionei. E eu já posso depois, claro, seguir trabalhando. Eu só quero artigos em texto completo aqui na MLA with full text. Eu quero trabalhar com artigos de algum período específico ou de algum outro assunto agora relacionado. Então, eu posso continuar aplicando filtros depois dentro aqui da minha busca. Então, aqui a gente usou o tesauro geral de assuntos. Só que a MLA ela foi mais além. É uma das poucas bases, então, que eu digo que ela fez esse estudo, porque ela aprofundou nos tesauros, também classificando trabalhos e pessoas. Então, eu vou clicar em nova busca sempre, garante que ele vai iniciar do zero. Browse Works aqui, ele permite que vocês, por exemplo, façam agora uma busca
utilizando nomes de trabalhos como assunto. Então, quando a gente classifica, utiliza lá no 650 uma classificação no MARC, por exemplo, lá, literatura, horror, literatura, ficção, muitas vezes também a gente coloca lá, quando o título da obra é o estudo principal, a gente faz esse trabalho nas bibliotecas. E a MLA também, só que ela faz mundialmente. Então, digamos que eu estou fazendo um trabalho aqui e eu quero agora um estudo, vou mudar para termo contém, que é o ideal aqui, ó. Eu quero agora ver todos os estudos que tem publicados mundialmente nessa área sobre Gabriela. Então, que é um romance famoso do Jorge Amado. A gente vai ter, então, o título da obra como um nome de assunto, para que vocês possam aqui garantir que todos os trabalhos relacionados à obra Gabriela Cravo e Canela, mundialmente, estão classificados dentro desse termo aqui, desse cabeçalho. Então, eu posso clicar nele, se eu quiser ver mais detalhes e confirmar. Ele vai indicar aqui que foi escrito pelo Jorge Amado, que foi publicado dentro desse período de 900 a 1999, cuja área temática literatura brasileira, do gênero romance, e eu posso confirmar. Novamente, é isso que eu quero. Então, posso selecioná-lo e buscar. Ele vai trazer os resultados de vários estudos, não importa o idioma, não importa qual foi a publicação, sobre a obra Gabriela Cravo e Canela, para que a gente possa fazer um estudo mais detalhado. Então, é um autor que quer ver o estudo que já se fez, daqui a pouco ele quer fazer uma dissertação nova sobre Gabriela Cravo e Canela, tem que fazer essa busca aqui para garantir que nenhum outro pesquisador mundialmente já não escreveu sobre Gabriela Cravo e Canela, seja numa dissertação ou num periódico, para embasar um novo estudo que ele queira fazer. Aqui eu usei um exemplo brasileiro, eu vou clicar em Browse Works de novo, para que vocês vejam que não são só conteúdos assim de literatura padrão que vão estar aqui. Digamos que eu queira um estudo agora sobre obras do Harry Potter. Então, a gurizada já conhece bastante, lê livros, lê filmes e quer fazer um estudo relacionado a alguma das obras do Harry Potter. Então, ela vai ter aqui essa indexação obra por obra de todos os estudos literários ou de literatura que foram já realizados até hoje sobre alguma obra em específico. Então, eu quero ver tudo que se fez sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. Seleciono a obra e vou clicar em buscar. De novo, ele vai trazer os estudos mundiais. Aqui. Adicionar. Agora aqui, acho que ele vai garantir. E buscar. Por algum motivo aqui, vou ter que selecionar por aqui, agora que ele vai fazer a busca. Agora sim. Então, ele trouxe aqui para a gente 20 páginas, que no caso, os 20 dessa primeira, dos 47 ao todo, que já se fizeram estudos relacionados especificamente a essa publicação da J.K. Rowling. Então, a gente consegue fazer um filtro e uma busca muito mais específica somente daquelas obras. Garanto que se a gente colocasse no Google dessa maneira, vai trazer muito mais resultados, mas nunca vai ser tão específico num enfoque acadêmico-científico como a gente está trazendo aqui. Para que daqui a pouco, se eu quisesse fazer aqui um novo estudo da mesma maneira, sobre essa obra em específico, eu tenha como ter esse resultado tão qualificado e especial quanto a gente trouxe. Por enquanto, eu fiz aqui tesauros e trabalhos. O que é nova busca? De novo, lembrem disso, garante que a gente volta para o início. O Browse Authors. Ele vai trazer aqui para vocês uma opção agora para que a gente possa trabalhar com diferentes nomes de personalidades. Eu diria que aqui vai além de autores, tá? Vocês vão ver por quê. Seria Browse Names, eu diria até, ou Browse People. Por quê? Ele traz aqui também não só o autor como o publicador, o contribuidor de uma obra, como também alguns personagens, ou até atores, digamos, que vão estar presentes nas obras. Então, se eu quisesse, por exemplo, trabalhar aqui com o Jorge Amado, dando o mesmo exemplo que a gente fez antes, Jorge Amado. Eu posso procurar o nome dele como assunto para que ele traga aqui, ó. A gente trouxe aqui o nome Jorge Amado, e eu fiz de propósito para que vocês vejam, ó.
coloquem sobrenome e nome, como a gente está acostumado a trabalhar dentro da área de bibliotecas. Ele vai trazer aqui, ó, Amado Jorge. Vocês podem ver esse detalhamento aqui do nome dele, para confirmar que é ele. E uma vez que confirme, depois eu posso, da mesma maneira que a gente fez antes, selecioná-lo e fazer agora a opção aqui, Search. Deixa eu selecionar aqui ele, claro. Search. E ele vai trazer agora aqui a opção de fazer uma busca dentro da coleção com todos os trabalhos cujo assunto seja Jorge Amado. Então, eu consigo fazer uma busca dirigida sem, muitas vezes, se eu colocasse Jorge Amado numa busca geral, pode ser um trabalho sobre Jorge Amado, mas pode ser uma menção solta do Jorge Amado. Aqui não, eu garanto que ele é o assunto desse trabalho, ou um dos assuntos relacionados a este trabalho. Por que eu falei que dá para buscar aqui no Browse Authors não só o nome de um autor? Então, digamos que eu esteja fazendo um estudo aqui sobre o Bruce Lee. Eu sou fã, por exemplo, de cinema chinês e eu quero fazer um estudo. Então, eu posso colocar aqui, Lee, Bruce, por exemplo, e ele vai me trazer aqui, inclusive aqui, a forma alternativa. Não usa Bruce Lee, usa Li Xiaolong, que é o nome dele. Então, ele vai estar a indicação aqui das opções de nomes e diferentes versões aqui do nome que ele é utilizado, seja em chinês ou aqui no caso acho que é cantonês. De novo, eu posso selecioná-lo e fazer uma busca. Ele vai me trazer trabalhos literários, e agora sejam de estudos da vida dele, ou seja, de filmografia, de cinema dele, aqui para que eu possa fazer um estudo. Então, lembrem que eu falei, a literatura não se restringe à literatura textual. Hoje ela é dramática, hoje ela pode ser também utilizada nesse sentido de filmes. E ele vai trazer os estudos aqui sobre um personagem. Então, eu diria, nesse caso, aqui eu expandiria Browse Authors para Browse Names, que é o propósito realmente dessa opção aqui, para que a gente possa fazer a busca dirigida. Então, é uma riqueza. Aqui eu diria, hoje, acho que dentro da área de letras, linguagens e literatura, não tem algum nome que não esteja mencionado aqui, que vocês não possam hoje trabalhar. Então, se a gente quisesse trabalhar com o nome de um personagem, se alguém quiser colocar até aqui na caixa de busca, no chat para a gente, uma sugestão de um nome, a gente vai procurar, e esses nomes vão estar disponíveis aqui para que vocês possam, então, num sentido de um estudo que o pessoal comentou nessas áreas que o Leandro mostrou, na área de crítica literária, linguagens, letras, cinema, vão ter condição de fazer uma busca muito mais especializada hoje em comparação a qualquer outra base de dados mundial. Jim Carrey, aqui tem um colega que colocou. Então, Jim Carrey, eu tenho aqui o cabeçalho dele, está aqui, ele é um autor vivo ainda, então tem aqui o ano final, não está ainda indicado. E eu posso buscar trabalhos cujo estudo foi sobre o Jim Carrey, especificamente sobre ele. Então, dá para a gente trabalhar de uma maneira muito mais dirigida. Obrigado, Roger, pela indicação. Essa área aqui, a gente estava trabalhando diretamente com os conteúdos. Então, só para vocês terem uma noção hoje, da abrangência de conteúdos, aqui é um código interno que a gente usa para ter uma recuperação ampla na base de dados, a gente tem praticamente 3 milhões de indexações de conteúdos na MLA, desde 1843 até os anos atuais, e ela é uma base de dados corrente, pessoal, então lembrem disso, ela não é um conteúdo histórico. A MLA Bibliography, ela é uma international, então o nome já diz, e ela é com publicações correntes. Então, todas as publicações que a gente está indexando aqui, elas são publicações que dia a dia vão ter conteúdos novos. Então, vem aqui onde diz relevância, por exemplo, e posso para ver data mais recente. Ele vai me trazer os últimos conteúdos que foram indexados aqui na coleção. E a gente está vendo aqui que são conteúdos já de abril de 2020 aqui incluídos na base de dados. Dia a dia vão sendo incluídos novos conteúdos e novas informações para que esse estudo nessa área não seja um estudo somente histórico, mas um estudo dinâmico e atual nessas áreas.
Vamos complementar agora, para a gente ir chegando também nessa área que a gente vai falar agora de complementação, além das buscas de conteúdos, a MLA ela vai trazer também a opção do Directory of Periodicals. Então, como bem o Leandro comentou, a gente vai fazer o acesso por aqui. Ele está incluído dentro da busca na MLA International Bibliography. E essa ideia aqui é que vocês tenham acesso, então, a muitos e muitos detalhes já consolidados e sempre atualizados, lembrem disso, sobre publicações na área de linguagens e literatura. Então, digamos que eu estivesse trabalhando aqui com um periódico, eu quero agora verificar, gostei do periódico e eu quero mais detalhes sobre ele, até para enviar um artigo. Por exemplo, eu sou um professor ou um estudante e eu tenho que publicar nessa área. Fui lá na Sucupira, no Qualis, e verifiquei os Qualis A1 lá e descobri uma lista de periódicos e eu gostaria agora de verificar como é que eu posso fazer para submeter. Eu não estou encontrando essa revista. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ilha do Desterro. Ela é uma publicação e eu posso localizar aqui os detalhes dela. Então, eu posso procurar essa publicação. Está indicado aqui, ó, as duas opções dela. Vou clicar aqui agora no título dela. Quando a gente clica no título, ele vai abrir esse detalhamento aqui, como o Leandro comentou. Então, esse trabalho especializado que a gente está vendo aqui não é feito, hoje acho que diria assim, não tem base de dados na EBSCO que faça esse detalhamento aqui de um diretório de periódicos. E a gente tem uma abrangência, a gente está vendo aqui, com mais de 5.500 revistas e ao todo mais de 7.000 publicações além dos periódicos. Então, vai indicar aqui o escopo, quais assuntos ela cobre. Então, se eu sou um autor, eu já posso confirmar se os assuntos que eu estou trabalhando eu posso submeter para essa revista. Quais são os idiomas que ela aceita. Aqui está indicado, ó, que é da Federal de Santa Catarina. Os dados aqui de identificação do ISSN, a frequência de publicação, se ela tem circulação impressa, qual é a quantidade, se é revisada ou não por pares. Essa aqui, para vocês saberem, ela é Qualis A1, tá? Então, ela é uma publicação hoje, que eu estou usando aqui como exemplo, que é uma das Qualis A1. Tem o corpo editorial, então posso confirmar o nome das pessoas, endereço, como o próprio Leandro comentou, o e-mail. Eu quero escrever para o editor antes de submeter para tirar dúvidas. Nem sempre, pessoal, vai ter essa informação atualizada e, às vezes, aberta para todas as publicações que vocês têm interesse. Mas aqui vocês conseguem essa informação para que eu possa rapidamente entrar em contato com o editor e fazer essa verificação. Mas eu sou bibliotecário, eu quero assinar essa revista, está aqui, ó. Eu posso verificar, inclusive, qual é o custo de assinatura. Se eu sou um editor, um autor, desculpa, e eu quero verificar como é que eu devo fazer para escrever, ó, tem todo o detalhamento aqui que eu tenho para indicar o tamanho de um artigo, se eu tenho que fazer a revisão por pares, se eu posso ficar ou não com direito autoral, se os manuscritos são devolvidos ou não, qual é o tempo que leva, em média, entre submissão e publicação, aqui diz, por exemplo, 6 meses. Quais são os requisitos? Olha, eu tenho que enviar no formato de citação da MLA ou da APA. Ele está indicado aqui, ó. Eu não vou perder tempo publicando em ABNT, sendo que eles preferem ou indicam que seja em MLA ou APA. Então, esses detalhes aqui não estão só para esse periódico, eles vão estar para todos. Então, de novo, MLA Directory of Periodicals. Eu posso colocar algum que seja, por exemplo, por nome de instituição. Então, digamos, eu quero buscar aqui todos os que são da Universidade de São Paulo. Eu posso colocar o nome, então aqui eu mudo para classificado por relevância, esse é o detalhe. E eu vou procurar agora as publicações aqui que são indexadas no Directory of Periodicals, só da USP, da Machado de Assis em linha, que é uma publicação seriada, eu vejo aqui pelo tipo, que é um periódico, também no caso aqui, com detalhamento. Aqui eu trouxe de 2 brasileiras, mas claro que vão estar de todas elas. Então, se eu quisesse trabalhar aqui com a Brain and Language, da mesma maneira, está aqui ela, com todos os detalhes. Então, esse é um trabalho que hoje vai estar sendo feito e sempre mantido, atualizado, para que vocês possam utilizar no Brasil aqui.
é uma das bases de dados, como eu diria assim hoje, que tem uma especialização em termos de indexação, acho que ímpar dentro da EBSCO. Eu que sou bibliotecário, a gente conhece bastante esse trabalho, e que garante essa cobertura e essa amplitude muito especializada dentro dessas áreas para vocês. Então, essa foi uma demonstração breve, a gente não se propõe aqui a fazer um curso sobre a utilização da plataforma EBSCOhost. Então, eu comento que hoje, dentro da EBSCO, a gente tem um calendário de cursos, onde vocês podem também se inscrever. Essa base de dados, hoje pela própria CAPES, também faz parte do calendário de treinamentos. Então, se vocês tiverem interesse, podem se inscrever tanto nos treinamentos abertos da EBSCO, assim como nos treinamentos da própria CAPES, são também gratuitos, para que vocês possam se aprofundar no uso dessa coleção e, claro, não deixem de contar conosco para também fazer esse trabalho. Não sei se vocês têm alguma pergunta específica, a gente pode aproveitar que está aqui presente conosco a Emma Marciano, então ela pode também aproveitar e dar algum detalhamento, caso vocês tenham em relação a alguma dúvida, alguma pergunta. Enquanto isso, eu vou lendo aqui um comentário da Aline Medeiros de Oliveira, ela é da Avantes, do Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e ela resume dos sentimentos que eu mesmo tenho. Todo bibliotecário se apaixona por essa base de dados. For Emma, every librarian fall in love for this database. Então, aqui também tem uma indicação do Aparecido Alves, ele é da Anhanguera, o Aparecido de São Paulo. Ele diz o seguinte: pena que não assinamos a MLA, pois é uma ótima base de dados na área de literatura. Então, Sumaré, São Paulo. Isso. Só para que vocês saibam, esse conteúdo, então, hoje ele está sendo disponibilizado para uma quantidade bem ampla de instituições aqui, através da CAPES, quem acessa o portal da CAPES. Mas as instituições privadas que têm interesse podem fazer contato conosco, então, que pode ser disponibilizado um período de avaliação dessas bases de dados para que vocês possam também conhecê-la mais profundamente, apresentar para os docentes. Garanto que hoje todas as faculdades, todas as centros universitários, universidades no Brasil, têm algum curso que vai poder utilizar de alguma maneira esse conteúdo. A Maria da Graça Gomes Almeida pergunta se tem alguma previsão de quando a MLA Texto Completo estará disponível no portal da CAPES. Na realidade, hoje, esse conteúdo que é o da MLA, que está disponibilizado, ele já tem conteúdos com texto completo. E esse aqui é a versão que a gente estava comentando, que já tem a disponibilidade. E até perguntar para o Leandro, se pode confirmar. Esse conteúdo que é MLA with full text já é atualmente disponibilizado? Não, Mick. É uma boa pergunta da Maria da Graça. Ainda não, Maria, e a gente não tem assim uma previsão da MLA with full text, da MLA with full text estar disponível no portal. Mas, Mick, se você puder retornar à interface de busca do EBSCOhost, seria importante reforçar com a Maria da Graça e com os demais colegas que o que acontece? Uma vez que a base de dados ela é um índice, ou seja, ela traz uma série de publicações indexadas, de conteúdos indexados, e ela tem, numa das características do EBSCOhost, a linkagem para o texto completo, ainda que ela seja um índice, e o portal possui uma série de periódicos científicos, aos quais estão indexados na MLA, a gente consegue, dentro do EBSCOhost, linkar para uma série de artigos em texto completo. Então, se você quiser mostrar um exemplo, Nick, de fazer uma pesquisa, quando você filtrou ali por texto completo, a Maria da Graça e os demais colegas podem visualizar melhor o que eu estou dizendo. Isso, aqui eu fiz uma busca pelo Harry Potter e eu posso agora filtrar o que é texto completo. E ele vai fazer essa indicação aqui. Se ele tiver já a opção de texto completo linkado aqui, ele vai aparecer. Se não, a opção que o portal da CAPES também dá hoje aqui de acessar e verificar se tem esse texto completo nas coleções dele. Então, mesmo a CAPES tendo a base referencial, o índice temático da área, a MLA em si, o International Bibliography, ela remete o usuário ao texto completo daqueles periódicos que a CAPES possui,
em outras fontes de informação, né, dos demais editores, e que estão indexados na MLA. Mas a coleção é essa aqui, ó. Então, como a gente fala, essa coleção que aparece aqui, que é a MLA que está sendo pesquisada, é a versão que tem essa cobertura. Tem uma cobertura aqui com o tesauro e tudo mais, mas hoje não vai ter o texto como a with full text. Então, aqui sim a gente fala que a versão que é a MLA com o texto completo, ela vai ter, então, sim, aí tem até as listas aqui para a gente verificar, dos periódicos e conteúdos que estão disponibilizados com a opção full text. Exatamente. Isso, a versão que tem é essa aqui, ó. Até o Aparecido também complementa aqui que pedagogia e letras, tanto presencial quanto EAD, seriam cursos que fariam um uso excelente, uma ótima ferramenta para os setores na educação. Então, educação, pedagogia, a área de literatura, linguagens. Hoje, todas essas áreas, como eu falei, artes audiovisuais, teatro, que estejam fazendo estudos, vão ter conteúdo nessas áreas. Com certeza, Thalys. Alguém tem mais alguma pergunta? Queira tirar alguma dúvida? Aproveitem que este é o momento. Então, só para mencionar aqui, aproveitando também o que o próprio Leandro comentou, hoje o pessoal que está fazendo o acesso pela CAPES, com a opção plena, aqui na opção escolher base de dados, geralmente o pessoal vai estar pesquisando em uma ou pode pesquisar em todas elas e também aproveitar que vai fazer o acesso não só aqui a MLA Bibliography, assim como também o conteúdo que está sendo disponibilizado através das outras bases de dados que a gente licencia. Então, aproveitem também para sempre fazer uma busca ampla, eu gosto de falar disso, a EBSCOhoster, então, vai capacitar que vocês façam uma busca ampla. E o mesmo assunto que a gente poderia fazer, como a gente fez antes, sobre um aspecto, então, estou fazendo a busca sobre Edgar Allan Poe, então eu vou colocar aqui entre aspas, ele vai trazer para a gente aqui uma variedade de conteúdos, principalmente da MLA, assim como também das demais bases de dados. Então, claro que hoje o conteúdo que vai ser conteúdo especializado é o conteúdo da MLA. Outros estudos também vão ser complementares de acordo com as outras publicações que a gente tem, como aqui o Journal of Affective Disorders. A gente tem estudos que são de publicações não acadêmicas que vão estar aqui disponibilizados para que vocês possam complementar as buscas. Lembrando, o conteúdo em maior quantidade, vocês estão vendo aqui a importância de ter uma base de dados especializada, é o da MLA. Eu posso ter estudos que são de outras bases de dados que se complementam, mas hoje o conteúdo especializado só vai estar disponibilizado na MLA International Bibliography. Inclusive em relação, como a gente viu antes, à indexação e tudo mais. Essa indexação especializada que a gente vê, ela é feita somente pela MLA. Então, para que a gente possa dar já prosseguimento e finalizando a apresentação, aqui o Aparecido, até em nome de todos, acho que os colegas que estão presentes, agradece uma ótima apresentação da MLA. Aqui também a Maria José, parabéns pela excelente explanação, apaixonada pelos diversos recursos da base. Gratidão. Então, sim, hoje, como eu falei, eu conheço bastante, acho que a base de dados mais especializada que a gente tem na EBSCO é a MLA, hoje em dia, em relação à capacidade de indexação e recuperação de conteúdos. Obrigado, Roger, também. Excelente apresentação. Muito obrigado. Então, aqui, para vocês também conhecerem e também ajudarem a gente a divulgar, a gente está com 3 recursos que são criados e mantidos por profissionais de saúde da EBSCO, de editores e também de profissionais de hospitais do mundo inteiro, em esforço para a gente passar por essa fase da melhor maneira possível. São recursos que vocês têm hoje à disposição para informações a respeito desse conteúdo,
das informações atualizadas sobre a Covid. Então, a gente também reforça que se vocês tiverem oportunidade, divulguem. São recursos gratuitos e sempre atualizados para que vocês possam também divulgar dentro das suas instituições. Também convido a todos, vou colocar aqui no chat, dos nossos próximos seminários. Então, a gente tem um link com os seminários que estão sendo já realizados. Tem um link para que vocês possam assistir o vídeo gravado. E os demais são links para que vocês possam se inscrever. Então, já respondendo ao Henrique, se pode divulgar essa apresentação para os docentes? Pode e deve. Então, aqui ele vai estar já a partir de amanhã, no máximo, o link para que vocês possam assistir essa mesma apresentação da MLA. E também convido a todos, divulguem para se inscrever nos demais. A gente está com uma série de seminários até o dia 19 de maio, um calendário bem rico aí de seminários de diferentes temas da série A Biblioteca Está Aberta, para que a gente possa aproveitar esse período de home office e conhecer diversos conteúdos com apresentadores renomados aí das nossas áreas. Amanhã mesmo convido, vai ter a apresentação do Miguel Angel, do IBICIT, que vai falar para a gente sobre preservação do patrimônio cultural junto com o Rui Francisco da EBSCO. Então, obrigado a todos pela participação. Agradeço a todos e informo também que o certificado e o link do vídeo vão ser enviados a todos os participantes. Muito obrigado. Nick, obrigado pela ótima condução do webinar, obrigado a todos pela presença. Como o Nick disse no decorrer do webinar, mais informações, ou se vocês desejarem um teste para avaliar as bases de dados, fiquem à vontade em nos contatar. Abraços e uma ótima semana para todos. Um abraço também, meu nome e da equipe da EBSCO a todos.